Você sabia que mesmo que uma casa esteja só no seu nome, talvez você tenha que partilhar ela com os filhos do seu marido no futuro, quando ele falecer? Pois é, esse é um dos maiores sustos das famílias nos atendimentos, porque elas imaginam que compraram patrimônio no nome delas e aí o companheiro faleceu, mas aquele bem é só dela e ela não vai ter que dividir. Quando na verdade, em alguns casos, os enteados têm sim direito sobre o patrimônio que também está registrado no nome da madrasta ou do padrasto. E hoje eu vou te explicar de uma forma bem clara, com exemplos práticos, quando que isso vai acontecer, quando não e o que você pode fazer para se proteger numa situação dessas. Mas antes, o meu nome é Yara, eu sou advogada e sou sócia de um escritório especializado em direito de família das sucessões. E se você ainda não conhece o nosso canal, eu te convido para se inscrever aqui também, ativar o sininho. Semanalmente nós estamos publicando conteúdos sobre esses temas, famílias, sucessões e também imobiliário, que são as áreas que nós atendemos aqui no escritório. Contextualizando, por que isso é tão comum? Muitos casais compram bens pensando ali na aquisição e não imaginam os reflexos jurídicos dessas aquisições. Então, às vezes, o contrato de financiamento sai só no CPF de uma pessoa, porque a outra está com restrição, ou então a escritura é passada no nome de um dos companheiros, sem a participação do outro, e aí a pessoa acha que isso é suficiente para que a propriedade seja exclusiva dela. Mas não é isso que conta. Na realidade, para dizer se há direitos ou não sobre os imóveis, o que influencia é o regime de bens, que norteia ali a relação, seja uma união estável ou um casamento, e também o momento da aquisição, a forma da aquisição desse bem. Então, para ficar mais fácil, conforme eu tinha colocado no início, eu vou dar exemplos práticos para vocês. E agora eu vou contar a história da Maria. Imagine que Maria era casada com João há 10 anos, sob o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal vigente no Brasil e o mais adotado pelos casais. Durante esses 10 anos de casamento, eles compraram um imóvel, que acabou saindo financiamento só no nome da Maria, porque o João tinha restrições no CPF dele. O João, ele tinha 2 filhos do primeiro relacionamento dele. E após esses 10 anos de casamento com a Maria, ele veio a falecer. Aí Maria pensou, bom, o contrato do financiamento foi feito só no meu nome, a casa é só minha. E aí foi surpreendida com a abertura do inventário do João, constando metade daquela casa sendo dividida para os filhos dele. Por que isso aconteceu? No regime da comunhão parcial de bens, que eu comentei que é o mais comum no Brasil, não importa no nome de quem esteja o patrimônio, mas o momento da aquisição. E também pouco importa quem pagou mais ou menos. O que dita ali a comunicação é o regime de bens. Então, por mais que o financiamento tenha saído em nome de Maria, que ela tenha pago por esse imóvel, João era detentor de 50% daquela propriedade. E nesse caso, a metade dele vai para os filhos e forma uma espécie de condomínio. Maria fica dona de metade da casa e os outros 2 filhos de João, os enteados dela, passam a ser donos de 25% cada um sobre aquele imóvel. Agora um segundo caso prático. Imaginem Ana e Roberto, casados pelo regime da separação convencional de bens. Ana vai lá e adquire um imóvel exclusivamente no nome dela e depois de uns anos Roberto vem a falecer. Ele também tem filhos de outro relacionamento. No inventário do Roberto, os filhos dele não vão poder colocar essa casa que Ana adquiriu, porque o regime de bens deles diz que o que for comprado por cada um dos cônjuges é exclusivamente deles. A não ser que eles tivessem comprado alguma coisa junto, aí entraria no inventário. Mas não pela comunicação patrimonial do casamento, mas porque eles optaram em comprar algo em conjunto. Mas, via de regra, tudo o que foi comprado nesse exemplo em nome da Ana não vai entrar no inventário do Roberto. Esse contraste ajuda vocês a entenderem a diferença dos regimes de bens e a necessidade de um planejamento matrimonial e até sucessório, porque muitas pessoas se preocupam em como vão adquirir. Então, se tem renda, se o banco vai aprovar o financiamento, se vai ser possível passar a escritura daquele imóvel e sequer imaginam a sucessão daquele patrimônio, o que vai acontecer se alguma delas falecer, principalmente quando estamos falando de relacionamentos que a família já tem filhos de outros casamentos ou de outras relações anteriores.
Então é necessário esse cuidado, esse planejamento, porque o regime de bens influencia em quem vai receber e o quanto vai receber de cada um dos bens que foi deixado. Se você já assistiu esse vídeo até aqui, se ele está te ajudando a entender mais as diferenças entre os regimes de bens e quando que os filhos de outros relacionamentos do seu cônjuge terão direito no seu patrimônio, curte ele, também vou te chamar de novo para se inscrever no canal e também comenta aqui abaixo se eu estou respondendo a sua dúvida ou se você tem alguma pergunta mais específica, quem sabe a gente grava um vídeo respondendo a sua questão. Então, dito isso, o que pode ser feito pelo casal para evitar esses problemas no futuro? Quando eles forem adquirir bens, o que eles precisam pensar e o que eles podem fazer para se proteger e também proteger os filhos ou outras pessoas que eles queiram, de algum modo, beneficiar numa futura sucessão. Primeiro, se você ainda não é casado ou não oficializou a sua união estável, você precisa formalizar esse casamento. E aí eu te oriento a buscar um planejamento matrimonial através de um pacto antinupcial. A gente já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, já ditando ali como que vai ser a divisão desses bens que forem adquiridos nessa segunda união. Ou então formalizar a sua união estável através de uma escritura pública, onde também serão colocadas cláusulas sobre divisão de patrimônio e o que você deseja que seja feito tanto no caso de divórcio ou no caso de falecimento, com esses bens que forem comprados em conjunto com o seu companheiro. Em segundo lugar, já sou casado ou já tenho a união estável, então não tem como fazer o pacto antinupcial. O que pode ser feito? Uma doação ou um planejamento sucessório, que pode ser realizado até mesmo por testamento, onde você pode dispor ali que a parte que será paga para a viúva ou a parte que será paga pelos herdeiros será remanejada de um jeito que essa casa fique somente para sua companheira ou fique somente para o seu cônjuge. E por fim, como esse vídeo está falando sobre imóveis, tudo que é relacionado a casa, terreno, apartamento, enfim, bens imóveis, precisa ser regularizado mediante escritura pública. Inclusive o testamento também é ideal que você faça por escritura pública, para que esses documentos tenham validade legal. Não adianta conversar de boca, dar a palavra, fazer uma promessa, um contrato particular, porque na abertura da sucessão, ou seja, o falecimento de qualquer um dos cônjuges ali, o que vai ter validade são os documentos oficiais. Para imóveis, especialmente, é válido somente escritura pública quando esse imóvel custa mais que 30 salários mínimos. Então é necessário respeitar essas regras e, claro, fazer tudo com um acompanhamento jurídico especializado para que você não faça alguma coisa que acabe sendo anulada lá na frente e aí frustre novamente todo o seu planejamento. Sim, eu quero deixar bem claro que isso não é nenhum tipo de desconfiança, na verdade é uma proteção patrimonial e respeito pelas pessoas que você ama. Então, se você está comprando aquele imóvel em conjunto com seu esposo ou com a sua esposa, você sabe que você tem outros patrimônios que podem ser destinados diretamente aos seus filhos, você consegue organizar de uma maneira que essa casa fique exclusivamente para a viúva ou viúvo e os filhos recebam a propriedade inteira lá dos outros bens que você estiver deixando. Isso evita muito litígio, facilita o inventário, organiza ali o patrimônio que está sendo deixado. Então, não é uma desconfiança, não é nenhum ato ruim contra as pessoas que você ama, muito pelo contrário, é um zelo com eles. Agora, desfazendo os mitos aqui. Se eu comprei um imóvel no meu nome, ele é só meu? Nem sempre. Vai depender do regime de bens que você escolheu lá quando você se casou ou quando você fez a sua união estável. Se o meu cônjuge não pagou nada, então os filhos dele não têm direito. Também vai depender do regime de bens que vocês escolheram quando se casaram ou fizeram a união estável. No regime mais tradicional aqui adotado no Brasil, que é a comunhão parcial de bens, pouco importa quem pagou. É direito de cada um metade do patrimônio, seja da casa, do carro, da conta bancária, sem necessidade de comprovar o esforço comum na aquisição desses bens. E o último mito, se eu tenho uma união estável, então os filhos não têm direito a nada porque não é um casamento. Também é um mito. O fato de ser uma união estável não minimiza os direitos dos companheiros ou dos filhos. Pelo contrário, hoje a união estável é equiparada ao casamento, tanto para fins de divórcio quanto para fins sucessórios.
Então, se você comprou um imóvel junto com seu parceiro, está na dúvida se você vai ter que dividir no futuro esse patrimônio com os filhos dele, não deixe de procurar assessoria jurídica especializada para poder entender melhor a sua situação. Cada caso é um caso. É necessário analisar documentos, verificar como eles foram adquiridos, em que momento, quando que você se casou. Então, eu expliquei aqui para vocês a regra geral, mas é necessário verificar esses detalhes de cada relação para que vocês tenham certeza sobre o que vai acontecer no futuro e possam se planejar já antecipadamente. Se esse vídeo foi útil para você, eu te convido mais uma vez a curtir ele, também compartilhar com outras pessoas que precisam saber dessas informações. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Todas as terças e quintas nós temos vídeos sobre direito de família, sucessões e também imobiliário. E para quem tiver interesse em me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @yaravazadv. Lá eu compartilho minha rotina como sócia aqui do escritório e também mais conteúdos jurídicos, atualizações, notícias, entre outros assuntos. Te espero no próximo vídeo.